Olá, boa noite. Aos finais de semana, a Via Parque é uma área de lazer para os moradores de Alphaville. Mas no sábado, por conta de uma tentativa de assalto, ao invés de um ambiente tranquilo, a via foi cenário de troca de tiros. No sábado, por volta das 7h15 da manhã, na Via Parque, um caminhão de entrega de mercadoria que ia em direção ao shopping Guatemi Alphaville foi abordado por 2 veículos. Os assaltantes foram impedidos por viaturas da área e guardas municipais. No momento, houve troca de tiros. Segundo o gerente de segurança da área, Joaquim Domingues Filho, os 5 indivíduos que tentaram assaltar o caminhão foram presos. Desses, 2 ficaram feridos. A operação foi concluída com êxito. Foram apreendidos 4 armas e os veículos, e toda a mercadoria foi recuperada. As obras de duplicação da Via Parque, anunciadas no dia 22 de junho e firmadas no último dia 3, estão dependendo apenas da licitação para serem iniciadas. O convênio, assinado entre o governador Geraldo Alckmin e os prefeitos de Barueri, Gil Arantes e Santana de Parnaíba, Elvis César, prevê a criação de um comitê para a realização das obras. A previsão de conclusão é de 12 meses depois do início das intervenções. Os prefeitos estão trabalhando para que o processo de licitação seja concluído entre 70 e 90 dias. As câmeras instaladas na Alameda Xingu, perto do shopping Iguatemi, geraram muita discussão. Mas, apesar das suspeitas, as câmeras são da Associação Residencial e Empresarial Alphaville. O número de empresas e moradores de Alphaville só aumenta. E a visibilidade do bairro também é cada vez maior, tanto positivamente quanto negativamente. As tentativas de assalto, furtos e a sensação de insegurança são mais comuns hoje em dia. Mas as empresas responsáveis pela segurança de Alphaville querem fiscalizar melhor a região. Na semana passada, a Associação Residencial e Empresarial Alphaville instalou câmeras na divisa da Alameda Rio Negro com a Alameda Xingu para monitorar o local. As câmeras são similares às de fiscalização de velocidade e acabaram confundindo os moradores. Mas as câmeras não vão funcionar como radares eletrônicos e, portanto, não vão aplicar qualquer tipo de multa. O rodízio de veículos já faz parte do cotidiano paulista e parece que os paulistanos aprovam a medida. Uma pesquisa realizada pelo Datafolha mostrou que 49% dos entrevistados defende que o rodízio seja estendido, ou seja, que dure das 7 horas da manhã até as 8 horas da noite. Apesar disso, 45% da população é contra, deixando as opiniões tecnicamente empatadas. O rodízio estendido está sendo estudado pela Prefeitura de São Paulo, mas não há nenhuma decisão sobre a adoção da medida. Atualmente, os carros estão proibidos de passar pelo centro expandido nos horários de pico, das 7 às 10 da manhã e das 5 da tarde até as 8 horas da noite. A previsão do tempo para terça-feira é de sol entre nuvens, não deve chover. Máxima prevista 26 graus, mínima 12 graus. A falta de iluminação do Centro de Apoio 2 preocupa os moradores que passam pela área. O Departamento de Iluminação Pública de Santana de Parnaíba vem cobrando a empresa responsável pela manutenção. Na semana passada, a iluminação do Centro de Apoio 2, em frente aos residenciais 5 e 6 e na extensão sentido residencial 9, se tornaram um problema. A falta de luz compromete a segurança da área e os moradores exigem melhorias da Prefeitura de Santana de Parnaíba. Porém, a responsável pela manutenção do parque de iluminação do município é a AES Eletropaulo. De acordo com Roberto Alves Leite, do Departamento de Iluminação Pública de Santana de Parnaíba, a Prefeitura abriu um protocolo para pressionar a concessionária, que se comprometeu a realizar a manutenção da iluminação no prazo de 5 a 7 dias. Esse prazo já expirou e os serviços ainda precisam ser executados. A Prefeitura de Santana de Parnaíba vai continuar pressionando a AES Eletropaulo até que a iluminação do local volte a funcionar normalmente. Muitos brasileiros vão escolher o próximo presidente do país votando no exterior. Isso porque o número de eleitores fora do Brasil cresceu 77% nos últimos 4 anos, passando de pouco mais de 200 mil para quase 355 mil votantes. Os Estados Unidos é o país com mais votos em trânsito, seguido por Japão e Portugal. Os eleitores brasileiros estão em 120 países ao redor do mundo. E por hoje é só. A gente se vê amanhã, sempre aqui no Boletim TJ Alfa. Uma ótima noite para você e bom começo de semana.